Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Uno a minha voz à tua voz, o meu coração ao teu coração, a minha oração à tua oração eterna, por meio do teu Fiat onipotente. Coloco-me espiritualmente em cada tempo, em cada geração, e em cada alma que existiu, existe e existirá. E por cada pecador, ó meu Jesus, por todos que te ofenderam, te ofendem e te ofenderão, ofereço-te a minha pequenez, fundida à tua vontade divina, como súplica de amor, reparação e salvação. Peço-te por cada lágrima escondida, por cada coração endurecido, por cada alma perdida, que nenhuma se perca, que todas conheçam o teu amor infinito. Ó Pai eterno, olha para o teu Filho Jesus Cristo, crucificado. Recebe os méritos infinitos de sua paixão em favor de todos os seus filhos dispersos, rebeldes e feridos. Rainha Mãe, porta do reino da divina vontade, une-te a esta súplica, cobre cada pecador com o teu manto sagrado, forma em cada criatura a vida do querer divino. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, sopra sobre cada alma e inflama o mundo com o fogo do Fiat divino. Amém. Estamos no início aqui da meditação do Livro do Céu, volume 1, no capítulo 5. Então eu peço a você que está nos ouvindo que se inscreva no nosso canal, compartilha nossos vídeos, dá seu like aí para nós, para ajudar o canal, tá bom? Muito obrigada. Capítulo 5. Jesus começa sua obra na alma. Ele a tira e a separa do mundo exterior. Depois o Divino Mestre dá início, põe sua mão para desapegar o meu coração de todas as criaturas, e com voz interior me diz: eu sou o único que merece ser amado. Vê, se tu não tirares este pequeno mundo que cerca a ti, isto é, pensamentos de criaturas, imaginações, eu não posso entrar livremente no teu coração. Então, olha o que Jesus está dizendo para nós aqui, para nós prestarmos muita atenção neste ensinamento que Jesus está trazendo para nós, através da Luísa Picarreta. Aqui ele diz tudo o que nós devemos fazer. É uma escola, como que se diz. Ó, eu sou o único que merece ser amado. Então ele está nos ensinando que nós temos que desapegar de tudo, de todas as pessoas, de todo pensamento, o mínimo que seja, porque às vezes nós estamos fazendo uma leitura, uma meditação, mas o nosso pensamento, ele não está ali naquela meditação, ele não está em Jesus. Então, o que Jesus vem pedir para nós? Eu sou o único que merece ser amado. Vê, se não tirares este pequeno mundo que cerca a ti. O que nos cerca? Muitas vezes o nosso trabalho, a preocupação com filhos, a preocupação com netos, a preocupação com muitas coisas, tiram o nosso pensamento de Jesus, que ele mesmo diz, e é o que é correto. Ele é o único que merece ser amado. Então, a nossa imaginação tem que imaginar o céu. Nós temos que imaginar como seria se não tivesse o pecado. Como seria se a nossa vida fosse do jeito que Deus sonhou para cada um de nós? Seria muito diferente, né? Então a gente tem que fazer esse tipo de imaginação. E não a imaginação sobre, por exemplo, a pessoa amada, ou como eu já mencionei, a um filho, ou a um neto, ou a uma casa. Preocupações mundanas. Então nós temos tudo isso que faz parte da nossa vida hoje, mas o nosso pensamento, ele tem que estar em Deus, completamente, inteiramente, 100% em Deus. Então Jesus nos diz: eu não posso entrar livremente no teu coração. Jesus não pode entrar numa cabeça que não ama ele, que o pensamento dela está, por exemplo, no ex-namorado. A pessoa está se martirizando, ela está se deteriorando, pensando
naquela pessoa que foi embora. Então, como que a pessoa vai amar Jesus? Se o pensamento dela é só naquela pessoa, ou só no dinheiro, por exemplo. A pessoa só pensa em dinheiro, só pensa nas coisas aqui da terra e acha que isso não vai passar. Então, não pode ser desse jeito, isso daí é vontade humana. É a nossa vontade que está gritando dentro de nós e que Jesus está aqui para fazer com que essa vontade humana seja eliminada e que nós vivamos somente de vontade divina. Jesus diz: esse murmúrio em tua mente é um impedimento para te deixar ouvir claramente a minha voz. Então, todo o murmúrio que está na nossa mente, no nosso coração, impede que Jesus venha clarear a nossa mente, que Jesus venha trazer a vontade divina para a nossa mente. Então, há uma necessidade muito grande do comprometimento com Deus, de se comprometer e deixar que Ele reine na nossa vontade. Então, tudo que como que eu vou dizer? Tudo que é preocupante, tudo que traz preocupação, que tira o sono, que não nos traz paz, não é de Deus, não é divina vontade. O que traz paz na nossa alma é vontade de Deus. Então, se nós estamos fazendo uma coisa e nós temos, por exemplo, um pensamento, e aquele pensamento perturba a nossa mente, perturba o nosso sono, não é divina vontade. Porque a divina vontade, mesmo que esteja um turbilhão no mundo, nós estamos em paz, porque nós sabemos que tudo é a vontade de Deus. Então, para derramar as minhas graças e para aproximar-me de ti verdadeira, para aproximar-te verdadeiramente de mim, é o que Jesus está dizendo, que para Ele derramar as graças sobre nós, é necessário que esse murmúrio, que essas imaginações, esses pensamentos de criaturas, esse querer estar junto com as pessoas, essa falácia que tem no mundo de ficar muitas vezes na internet assistindo filme, assistindo série, assistindo um monte de coisas, ele vai nos tirar da presença de Deus. Ele vai nos tirar desse entendimento de estar com Deus, de aprender as coisas do céu. Então Jesus nos diz aqui, ó, promete-me ser totalmente minha, e eu mesmo porei mãos à obra. Então não é só uma promessa, nós temos que cumprir esta promessa que Jesus nos pede. Porque se eu prometer para Jesus, falo, Senhor, eu prometo para ti que eu vou ser tua, que eu vou fazer a tua vontade. Mas a gente não lê o livro, não medita e não se conecta com ele todos os dias. Isso do nascer ao pôr do sol, desde que a gente abre os olhos, o nosso pensamento tem que ser de Deus. Não pode ser num neto, num filho, num marido ou em coisas materiais, no dinheiro, num carro, numa preocupação, eu bati o carro, vou ficar só pensando que eu vou ter que pagar. Não tem outro jeito. Tem que ir lá fazer o conserto e entregar nas mãos de Deus, né? Não deixar de rezar, nunca. Não deixar de falar com Jesus, porque é dessa forma, falando com Jesus, como a gente conversa naturalmente com uma pessoa. Porque Jesus, ele é uma pessoa. Ele veio como um homem e nos mostrou que tudo é possível ao que crê. Então nós temos que crer que Jesus vem falar ao nosso coração. Mas para isso, ele nos diz aqui, ó, promete-me ser totalmente minha, e eu mesmo porei mãos à obra. Então nós temos que nos entregar para Jesus trabalhar no nosso coração, e ir tirando a vontade humana e colocando a vontade divina no lugar desta vontade humana que não é boa para nenhuma pessoa, para nenhum ser humano. Tu tens razão de que não podes nada. Não temas, eu farei tudo. Dá-me a tua vontade e isso basta. Olha o que Jesus vem trazer para nós. Dá-me a tua vontade e isso basta, e eu farei tudo. Então é muito simples. É a gente acreditar que Deus vai fazer tudo. Mas para isso, nós temos que estar atentos. Nós não podemos estar com a nossa vontade
acesa. Nós temos que ir apagando a nossa vontade aos poucos, se possível, o mais rápido possível, para que a nossa conexão com Deus seja 100%. Não pode ser 99% ou 90%. Ela tem que ser 100% para Deus. E Deus vai cuidar de tudo para nós. E isso acontecia frequentemente na comunhão. Então lhe prometia ser toda sua. Pedia-lhe perdão, visto que até aquele momento não o havia sido. Dizia-lhe que queria amá-lo verdadeiramente e lhe rogava que não me deixasse nunca mais sozinha sem ele. E a voz continuava: Não, não, virei contigo para observar todas as tuas ações, movimentos e desejos. Então, nós prometemos para Jesus que nós seremos totalmente dele. E aí, o que Jesus vai dizer? Que ele estará sempre conosco. Ele nunca vai nos deixar. Ai, mas e se eu cair? O que vai acontecer se eu cair? Você vai se confessar e vai voltar para Jesus. Isso é um aprendizado que nós estamos tendo. É Jesus observando as nossas ações, os nossos movimentos e desejos. Então, nós temos que olhar para dentro de nós e perceber isso. Qual é o desejo do meu coração? O que está se movimentando aí no meu pensamento? É de Deus? É divina vontade? Ou é humano? Ou é vontade humana? Então, nós temos que observar todas as nossas ações, todos os nossos movimentos e o desejo mais profundo do nosso coração. Eu realmente desejo viver na divina vontade? É o desejo mais profundo do meu coração? Então, tem que ser observado, prestado atenção. Se possível, dá para fazer um diário. Nessa própria meditação aqui é muito importante. E cada coisa que vem no pensamento, como eu já disse no vídeo anterior, dá para fazer um grupo para você mesmo, como eu fiz aqui. Fiz um grupo para mim mesmo, coloquei mais uma pessoa e depois eu tiro aquela pessoa e eu fico naquele grupo ali. Então, ali eu faço a meditação e o que vem de novo, grava em áudio. Grava tudo ali e depois você vai ouvir e vai vendo que a sua vontade humana, ela vai desaparecendo. E o que vai ficando é só a vontade divina. É só a vontade de Deus que vai permanecer no teu coração. Então, todo dia o sentia sobre mim, repreendia-me em tudo. É Jesus aqui, sobre Luísa, ele vai também sobre você, repreendia-me em tudo. Como, por exemplo, se me entretinha demasiado, falando com a família de coisas indiferentes, não necessárias, a voz interna me dizia: essas conversas enchem-te a mente de coisas que não pertencem a mim. Circundam-te o coração de pó, de modo que te fazem sentir débil a minha graça, não mais viva. Essas conversas paralelas que muitas vezes nós ficamos, às vezes, horas, ficávamos, eu não fico mais. Então, ficava horas conversando, conversas paralelas que não tinha sentido nenhum, que circundam, como Jesus está dizendo aqui, que circunda o nosso coração de pó, de lama, que não tem sentido nenhum. Então, o que Jesus quer é que seja circundada de céu. Aí Jesus vai nos orientar aqui, ó. Ah, imita-me quando estava na casa de Nazaré. Minha mente não se ocupava de outra coisa que da glória do Pai e da salvação das almas. Minha boca não dizia outra coisa que discursos santos. Com minhas palavras buscava reparar as ofensas ao Pai, tratava de flechar os corações e atraí-los ao meu amor, e primariamente a minha mãe e a São José. O que Jesus está nos dizendo aqui, ó? Ele está nos ensinando como deve ser o nosso dia a dia. Ele diz aqui, ó, imita-me, quando estava na casa de Nazaré. Então, Jesus, ele se ocupou em cada segundo que ele viveu, em cada milésimo de centésimo de segundo que Jesus viveu, ele se ocupou da salvação das almas, primeiramente da glória do Pai e da salvação das almas. Então ele diz o quê? Que da boca dele só saía discursos santos, das palavras ele buscava reparar ao Pai.
e tratava de flechar os nossos corações para nos atrair ao amor dele. Então é o que Jesus vem dizendo aqui, ó. E primariamente, a minha mãe e a São José. Então Jesus, ele era submisso à sua mãe e a São José. É muito incrível como Deus se submeteu a isso para salvar toda a humanidade, para me salvar, para te salvar. Em uma palavra, tudo nomeava a Deus. Tudo era feito por Deus e tudo a ele se referia. Por que tu não podes fazer de igual forma? Então, qual a diferença que tem que nós não podemos fazer tudo por Deus? Para onde nós canalizamos a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso ser? Nós podemos colocar um carimbo de Deus em tudo que nós fazemos? Quando nós estamos na igreja, nós estamos ali olhando para o Santíssimo? Nós estamos prestando atenção na missa? Ou nós estamos prestando atenção num choro de criança ou numa conversa paralela? Como tem muito dentro da igreja? Como que nós direcionamos a nossa vida para Deus? Então é isso que nós temos que estar sempre atentos. De uma forma ou de outra, o nosso coração tem que estar em Deus, o nosso pensamento tem que estar em Deus. E se aparece algo fora disso, como já dizia o Padre Léo, vire o teu olhar para o lado, não olhe, feche os teus olhos. Não deixe que nada penetre no teu coração que não seja de Deus. Canalize tudo o que você tem para Ele. Então é o que Jesus vem nos ensinar. Ele vem nos ensinar a matar a vontade humana e canalizar a nossa vontade, né, para Deus. Ele vai fazer a obra dele na nossa alma. Ele vai tirar tudo que está no exterior, ele vai separar tudo. Ele vai colocar a vontade humana de lado, nós vamos colocar a nossa vontade humana de lado e nós vamos viver de vontade divina. Nunca mais viveremos de vontade humana, porque a vontade humana, ela quer estar aqui na terra, e a vontade divina quer estar no céu. Então nós vamos viver de céu aqui na terra. Hoje já nós vamos viver disso. E é muito incrível isso. Então eu ficava muda, toda confusa, tentava tanto quanto podia ficar sozinha. Confessava-lhe a minha debilidade, pedia-lhe ajuda e a graça para poder fazer o que ele queria. Então, Luísa está dando uma dica para nós aqui, né? Ela está nos ensinando que nós somos débeis, nós somos fracos, e quando estamos sozinhos, muitas vezes, nós pecamos. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos conversar com Jesus no tempo que nós estamos sozinhos. Nós vamos nos unir a Ele. E certamente nós vamos estar sempre pedindo a ajuda de Jesus. Senhor, vem me ajudar. Senhor, vem me ajudar a vencer a vontade humana. Porque por mim mesma eu não sabia fazer nada que não fosse mal. Se durante o dia minha mente se ocupava em pensar nas coisas as quais eu amava, em seguida me repreendia, dizendo: Isto é o bem que me queres? Quem te amou como eu? Veja, se tu não acabares com isso, eu te deixarei. Então, se nós passarmos o nosso dia pensando em um monte de coisa, aí chega a noite, a gente faz uma oração e, e acha que aquilo basta. Pronto, acabou. Não é assim que funciona. O nosso coração, ele tem que estar 100% em Deus, como eu já disse. Porque como que Jesus vai habitar num coração que ele não está ali? Que ele não habita naquele pensamento? Como Jesus está dizendo, isto é o bem que me queres? Quem te amou como eu? São as pessoas que nos amam? As pessoas não amam. Tem sempre o interesse por trás de um amor. Porque o amor verdadeiro é esse que Jesus está nos mostrando aqui no livro do céu. Com o tempo a gente vai aprender que esse é o verdadeiro amor que fez tudo, que veio, que se humilhou até a morte para salvar a nossa alma. Não é o nosso corpo, é a nossa alma que Jesus quer salvar.
Às vezes o sentia dando-me tantas e tais reprovações amargas que não fazia nada além de chorar. Especialmente uma manhã, depois da comunhão, deu-me uma luz tão clara sobre o grande amor que ele dava e sobre a volubilidade e inconstância das criaturas, ficando meu coração tão convicto que daí em diante já não era capaz de amar a nenhuma pessoa. Então, o que Jesus fez aqui? Ele extraiu o melhor da Luísa e ele vai extrair o melhor de nós. E Jesus também, ele vai trazer reprovações amargas para nós, que vai nos fazer chorar, que vai nos fazer querer desistir. Só que nós não podemos desistir. É uma repreensão, se a gente vê que é uma repreensão vinda de Deus, é o que é certo, porque é para matar a vontade humana. Então, não pode haver dois senhores no nosso coração. Ou é divina vontade, ou é vontade humana. E se nós estamos aqui, neste momento, é porque nós queremos viver de divina vontade. Então, vai ser feito reparações durante todo o tempo que nós estamos lendo, para que a vontade humana não permaneça na nossa vida. Ensinou-me a amar as pessoas sem se separar dele, isto é, a olhar para as criaturas como imagens de Deus, de modo que se recebia o benefício das criaturas, devia pensar que unicamente Deus era o primeiro autor daquele bem e que tinha se servido da criatura para me dar. Então meu coração se unia mais a Deus. Então, olha o que Jesus está nos ensinando aqui, através da Luísa, que se alguém vem nos trazer alguma coisa, nos doar alguma coisa, é Jesus que está usando daquela criatura para nos doar aquilo que ele está nos enviando. Qualquer coisa, pode ser até uma palavra, porque nós estamos falando, nós estamos lendo, andando, tudo na nossa vida é Deus. É Deus que permite tudo na nossa vida. Então, se ele vem trazer uma reparação, ou se ele vem trazer algo bom, é Deus. É como a Luísa está dizendo aqui, ó. Ensinou-me a amar as pessoas sem me separar dele. Então, nós vamos amar as pessoas, mas nós não vamos ter apego a elas. É um amor como o amor de Deus, isto é, a olhar para as criaturas como imagens de Deus, de modo que se recebia o benefício das criaturas, devia pensar que unicamente Deus era o primeiro autor daquele bem e que tinha se servido da criatura para me dar. Então meu coração se unia mais a Deus. É isso que Deus está mostrando para nós, que todo o benefício que vem é Deus que manda para nós. Se Ele nos trouxe para aprender o livro do céu, foi Deus que trouxe através de outras pessoas para que a gente conhecesse o livro do céu. Tudo e todos são usados por Deus. Se recebia mortificações, devia vê-las também como instrumentos nas mãos de Deus para a minha santificação. Por isso, meu coração não ficava ressentido com o próximo. É exatamente isso. Todas as repreensões que eu recebi, toda a argumentação, eu entendia e entendo que é para a vontade, é a vontade de Deus. É para a santificação. São instrumentos de Deus, são instrumentos nas mãos de Deus, né? São pessoas que são instrumentos nas mãos de Deus. Como que é esse ensinamento que Deus pede para nós? Como ensinar uma pessoa a matar a vontade humana? Não é rindo dela, não é falando coisas horríveis para esta pessoa, não. Se ela tem uma grande vontade humana que está ali piscando uma luz ali, vontade humana, vontade humana, vontade humana, tem que ser falado para essa pessoa, tem que chamar ela e dizer assim, olha, isso que você está pensando não é vontade divina. Porque a maioria das pessoas não sabe disso. Muitas vezes a pessoa entra num grupo e essa pessoa ali que já está há muito tempo, ela vai querer matar a vontade humana pisando na pessoa. E não é dessa forma. A vontade humana, ela tem que ser conhecida primeiro. Olha, isso que você está fazendo, filha, filho,
é vontade humana. E isso aqui, ó, é a vontade divina. É uma explicação que é dada para a pessoa, para que ela entenda o que é a vontade humana e qual é a vontade divina e como matar essa vontade humana e como viver na vontade divina. É isso que Jesus quer de cada um de nós. Jesus não quer que eu veja a vontade humana na pessoa e vou dar gargalhadas, eu vou rir dessa pessoa, né? Porque quando a gente faz uma meditação, só Jesus sabe o que está dentro do coração de quem meditou. Naquele exato momento, naquela palavra, pode parecer uma coisa, mas Jesus sabe exatamente o que aconteceu naquele momento, naquele coração, por que ela falou aquela palavra. Então, Jesus mesmo vai chegar para você e vai dizer: isso que você falou aqui, ó, não é vontade divina. Por isso que é muito importante a gente fazer a meditação e ouvir ela. Ter a coragem de ouvir a nossa própria voz falando. Então, Jesus, através da sua explicação e do ouvir, e de você ir lá e ouvir o que você falou, Jesus vai te dizer exatamente o que você pensou e onde tem que ser mudado, porque a nossa vida, ela vai sendo transformada de vontade humana para vontade divina. É isso que Jesus quer de cada um de nós, que nós ajudamos uns aos outros, sem gargalhadas, sem brincadeiras, é tudo muito sério que Jesus vem trazer no nosso coração. Então, por este modo, acontecia que eu olhava as criaturas todas em Deus. Então, nós vamos ver cada irmão em Deus. É Deus falando através da pessoa ali, trazendo o ensinamento. Por qualquer falta que visse nelas, jamais lhes perdia a estima. Se zombavam de mim, sentia-me obrigada, pensando que estavam fazendo novas aquisições para minha alma. E como tem zombaria? Tem muita zombaria. Então, o que que a gente faz com essa zombaria? Jesus está ali naquela pessoa que está zombando de você, querendo te dizer alguma coisa. Então, pega como um ensinamento, né? Talvez Jesus permitiu para o teu crescimento, sim. É isso que é o certo? Não. O certo é, no lugar daquela zombaria, a pessoa ir ali e conversar, olha, isso daqui não está certo. O que você está fazendo não está certo. Mas existe a zombaria? Existe. Porque o demônio, ele não vai nos deixar sossegado. Ele quer atazanar a nossa vida. Mas nós não vamos desistir de viver na divina vontade. Então, se me louvavam, recebia com desprezo estes louvores, dizendo: hoje isto, amanhã podem me odiar, pensando em sua inconstância. Em suma, meu coração adquiriu tal liberdade que eu mesma sou incapaz de expressá-la. Então, vai chegar o momento na nossa vida que nós vamos estar assim, com liberdade espiritual. A liberdade de falar o que Jesus está trazendo no nosso coração. É Jesus que vem falar através de nós, através de cada palavra que nós lemos. É Ele que vem trazer para nós a sabedoria, o entendimento. Então, como Luísa trouxe para nós, e ela frisou muito neste texto, neste capítulo 5, sobre as mortificações que teremos durante a nossa vida para o nosso benefício, para que a gente adquira a divina vontade. Então, não importa se alguém vem zombar, se alguém vem nos desprezar, nós não queremos louvores, nós queremos a graça de Deus, nós queremos a liberdade espiritual de viver na divina vontade. É isso que Jesus vem trazer para nós hoje. Amém, Fiat? Se você está gostando do nosso conteúdo, inscreve-se no nosso canal. Dá uma força aí para nós, tá bom? Deus o abençoe.